Existe um lamento silencioso no coração de muitas pessoas que buscam a Deus, uma sensação persistente de que, apesar de todos os esforços religiosos, da leitura da Bíblia, das orações e da participação na comunidade, ainda existe uma distância incômoda, um abismo que separa a alma da plenitude da presença divina. É como se a bússola espiritual estivesse apontando para o céu, mas os pés continuassem presos em um terreno familiar, mas árido, longe da verdadeira fonte de vida. Essa dor, essa sede por algo mais profundo e real, não é um sinal de fraqueza ou falha espiritual, mas um convite urgente, um grito da alma por uma verdade que pode transformar completamente a relação com o Criador, levando a uma cura profunda para essa carência espiritual que assombra tantos. A alma anseia por uma conexão que transcenda rituais e palavras vazias, um elo que sinta a presença de Deus não apenas como uma ideia distante, mas como uma realidade palpável, íntima e transformadora a cada instante da existência. A verdade é que a proximidade com o divino não se encontra em fórmulas complexas ou em rituais esotéricos, mas nas verdades mais simples, profundas e revolucionárias ensinadas por Jesus Cristo. As palavras do Mestre, carregadas de uma sabedoria que ecoa através dos séculos, são o antídoto para essa dor, a ponte para o abismo, a cura para a alma sedenta. São como um mapa detalhado, entregue pelas mãos do próprio Filho de Deus, que revela o caminho mais direto e verdadeiro para o coração do Pai. Muitas vezes, em meio à complexidade da vida e às múltiplas vozes que disputam a atenção, a humanidade desvia-se do essencial, da simplicidade radical que Jesus propôs. Entender e, mais importante, aplicar esses ensinamentos não é apenas uma questão de conhecimento teológico, é uma jornada de transformação interior que redefine a identidade, a perspectiva e o propósito de cada ser humano. Cada palavra de Jesus é um bálsamo para as feridas da alma, um raio de luz na escuridão da confusão espiritual. Ao longo de sua vida terrena, Jesus não apenas pregou, ele viveu a verdade que ensinava, exemplificando cada princípio de forma perfeita. Os ensinamentos que ele nos deixou não são meras filosofias éticas ou regras morais. São chaves para desbloquear um relacionamento vivo, dinâmico e profundamente pessoal com o Pai. São os pilares sobre os quais se constrói uma vida plena, transbordante de significado e de propósito. Desvendar esses preceitos é como abrir um tesouro escondido, cujo valor transcende qualquer riqueza material ou reconhecimento terreno. São ensinamentos que desafiam as convenções humanas, invertem as prioridades mundanas e apontam para uma realidade espiritual onde o maior é o que serve, o mais rico é o que doa, e o mais feliz é o que ama sem reservas. Acompanhe a exploração dos 5 ensinamentos mais impactantes de Jesus, que tem o poder de aproximar de Deus de uma maneira que talvez nunca antes tenha sido experimentada, dissipando a dor da distância e trazendo a cura da proximidade genuína. Prepare-se para uma jornada de revelação, pois a verdade que Jesus ensinou não é apenas para ser ouvida, mas para ser encarnada, vivida em cada fibra do ser. O primeiro e talvez mais abrangente ensinamento de Jesus, aquele que serve como fundamento para todos os outros, é o amor incondicional. Não se trata de um amor romântico, um afeto passageiro ou uma simples benevolência, mas de um amor ágape, um amor sacrificial, altruísta, que se doa sem esperar nada em troca, que persiste mesmo diante da rejeição e que busca o bem do outro acima do próprio. Jesus cristalizou essa verdade em uma única declaração que resume toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Mateus 22, 37 e 39. Esta não é apenas uma diretriz, mas uma revelação da própria natureza divina e do propósito fundamental da criação. O amor a Deus de todo o ser é a resposta mais natural à sua imensa bondade e soberania. Contudo, Jesus não parou aí. Ele expandiu o conceito, interligando-o intrinsecamente ao amor pelo próximo. Em outras palavras, a demonstração mais genuína do amor a Deus passa necessariamente pela forma como se trata o ser humano ao lado, seja ele amigo, estranho ou até mesmo um adversário. Quantas vezes o ser humano se dedica a atos de adoração, rituais religiosos e orações fervorosas, mas falha miseravelmente em estender a mão a quem precisa, em perdoar quem ofendeu, em ser paciente com o impaciente ou em ver a dignidade divina em cada rosto? A dor da distância de Deus pode frequentemente ser traçada a essa desconexão entre a teoria do amor a Deus e a prática do amor ao próximo. Muitos se perguntam por que não sentem a presença divina, quando talvez a resposta esteja em um coração que ainda não aprendeu a amar de forma sacrificial e irrestrita. Jesus elevou a barra do amor. Ele não apenas disse para amar o próximo, mas também para amar os inimigos, orar pelos que perseguem e abençoar os que amaldiçoam. Isso desafia profundamente a lógica humana, que naturalmente busca retribuição, justiça própria e autopreservação. O amor incondicional de Jesus é uma força revolucionária que derruba muros, cura feridas e transcende barreiras sociais, culturais e religiosas. É um amor que não se limita a sentimentos, mas se expressa em ações concretas de serviço, compaixão e entrega. Quando Jesus lavou os pés de seus discípulos, ele não apenas realizou um ato de humildade, mas demonstrou o amor em sua forma mais prática e servil, ensinando que a verdadeira grandeza reside em se colocar abaixo, em servir, em amar aqueles que muitas vezes seriam desprezados pela sociedade. Este amor em ação é a verdadeira essência da cura para a alma que se sente distante. Viver o amor incondicional significa sair da bolha do próprio egoísmo, das próprias necessidades e desejos, e olhar para o mundo com os olhos de Cristo. Significa reconhecer a dor alheia, a luta do outro, e estender uma mão, oferecer uma palavra de encorajamento, ou simplesmente uma presença silenciosa de apoio. Este amor não é fácil. Exige morrer para o eu, renunciar a preconceitos e abrir o coração para a vulnerabilidade. Mas é exatamente nesse ato de entrega e doação que se encontra a maior proximidade com o divino. Quando o coração se expande para amar como Jesus amou, ele se torna um canal para o amor de Deus fluir através dele, e essa experiência de ser um instrumento do amor divino é uma das formas mais poderosas de sentir a presença do Criador. O amor de Deus se torna visível, palpável e real na vida de quem escolhe amar como Jesus ensinou. A verdadeira fé reside no amor em ação. Que o espectador possa refletir sobre esta verdade, escrevendo-a nos S. A verdadeira fé reside no amor em ação. É uma jornada contínua, uma luta diária contra as tendências egocêntricas, mas cada pequeno ato de amor desinteressado é um passo mais perto de Deus. O amor é a linguagem do céu, a moeda do reino, e quanto mais se fala essa língua, mais profunda e íntima se torna a comunicação com o Pai. É um amor que não espera ser amado de volta, que não calcula perdas ou ganhos, mas que simplesmente se derrama, porque essa é a sua natureza e porque essa é a natureza de Deus. E a cura para a dor da distância começa exatamente aqui, no momento em que se decide amar, não como o mundo ama, mas como Jesus amou, com um amor que transcende, transforma e redime. Se esta mensagem começou a tocar o seu coração e você deseja colocar os ensinamentos de Jesus em prática todos os dias, faça uma pequena declaração de fé nos comentários. Escreva apenas: "Eu escolho Jesus",
Que Deus fortaleça sua caminhada e aproxime cada vez mais você da presença dele. Vamos seguir com o vídeo. Após o amor incondicional, surge intrinsecamente ligado a ele o ensinamento do perdão e da reconciliação, uma pedra angular para uma vida plena e para a verdadeira proximidade com Deus. Jesus não apenas ensinou sobre o perdão, mas o viveu de maneira radical, perdoando aqueles que o crucificavam. A humanidade, em sua falibilidade, é constantemente ferida e, por sua vez, fere. A dor de mágoas não resolvidas, de ressentimentos guardados e de ofensas não perdoadas é uma das maiores barreiras entre a alma e a presença de Deus. É como uma âncora pesada que prende o coração, impedindo-o de navegar livremente nas águas da graça divina. Jesus foi inequívoco sobre a necessidade do perdão. Ele ensinou aos seus discípulos que se perdoassem os outros, o Pai Celestial também os perdoaria. Mas se não perdoassem, o Pai também não os perdoaria. Mateus 6, 14 e 15. Essa é uma afirmação que choca a sensibilidade humana, acostumada à ideia de uma justiça retributiva. No entanto, Jesus estava revelando um princípio espiritual profundo. O perdão não é primariamente para o ofensor, mas para o ofendido. É um ato de libertação pessoal. Quando se perdoa, o indivíduo não está endossando a ofensa ou isentando o outro da responsabilidade, mas está se libertando da prisão do ressentimento, da amargura e da ira que consome a alma e a impede de experimentar a paz de Deus. A falta de perdão cria um muro invisível entre o coração e o Criador, sufocando a fé e impedindo o fluxo da cura divina. A parábola do servo incompassivo, em Mateus 18, ilustra essa verdade de forma dramática. Um servo é perdoado de uma dívida impagável pelo seu senhor, mas ele, por sua vez, se recusa a perdoar uma dívida insignificante de um conservo. A reação do Senhor é severa, mostrando que a recusa em perdoar após ter sido perdoado é uma afronta ao princípio do reino de Deus. Esta parábola ressoa profundamente, confrontando a tendência humana de guardar mágoa, de querer que o outro pague pelo mal cometido. Jesus desafia a sair desse ciclo vicioso de dor e vingança, oferecendo um caminho de cura e liberdade. O perdão de Jesus não é um sentimento, mas uma decisão, um ato da vontade de liberar o outro e a si mesmo. É um processo que muitas vezes exige tempo, oração e uma profunda entrega à graça de Deus, mas cujo fruto é a paz que excede todo entendimento. A reconciliação, embora ligada ao perdão, é um passo além. Nem sempre é possível ou sábio buscar a reconciliação com todos os que feriram, especialmente se a outra parte não está disposta ou se a relação é tóxica. No entanto, o mandamento de Jesus é que se deve estar disposto, no que depender de si, a buscar a paz e a reconciliação. Se tem algo contra alguém, ou se alguém tem algo contra si, a prioridade deveria ser resolver essa questão antes mesmo de apresentar a oferta a Deus. Mateus 5, 23, 24. Isso demonstra a centralidade das relações humanas no coração de Deus. A comunhão com o Pai é inseparável da comunhão com o próximo. A dor de uma relação quebrada, de uma ofensa não resolvida, é uma barreira real para a proximidade com Deus. Buscar a cura através do perdão e da reconciliação é um ato de fé que remove essa barreira, permitindo que o Espírito Santo flua livremente e restaure a paz interior. Este ensinamento é particularmente desafiador, pois exige enfrentar as próprias feridas e as tendências mais profundas da natureza humana. É mais fácil evitar o confronto, guardar rancor e viver em um estado de autojustiça. No entanto, é precisamente nesse terreno difícil que a fé se prova e a graça de Deus se manifesta com poder. Quando o coração se abre para perdoar, mesmo quando a dor é imensa e a ofensa parece imperdoável, algo sobrenatural acontece.
Uma cadeia espiritual é quebrada, a alma é liberta de um fardo pesado e o caminho para a presença de Deus se torna claro e desobstruído. A cura para a distância é a liberdade do perdão, a leveza da reconciliação que traz consigo a doce presença da paz divina, restaurando a comunhão com o Pai e com o próximo. Em um mundo obcecado por status, poder e reconhecimento, o terceiro grande ensinamento de Jesus surge como um paradoxo radical. A humildade e o serviço são o caminho para a verdadeira grandeza. Enquanto a sociedade humana eleva aqueles que dominam, que acumulam riquezas e que ocupam posições de destaque, Jesus inverte essa lógica afirmando: mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 26, 28. Esta é uma verdade que confronta a natureza humana caída, que frequentemente busca a autoexaltação e o domínio sobre os outros. A dor de se sentir distante de Deus, muitas vezes, advém de uma busca por autoafirmação, de uma necessidade de provar o próprio valor, de uma arrogância sutil que impede o reconhecimento da total dependência do Criador. A humildade, no contexto de Jesus, não é fraqueza ou baixa autoestima. É a percepção precisa de quem se é diante de Deus e dos outros. Uma compreensão da própria posição de criatura, amada e dependente do Criador. É a disposição de se esvaziar do orgulho, das pretensões de superioridade e da necessidade de controle, para se submeter à vontade divina e se colocar à disposição do próximo. Jesus, o próprio Deus encarnado, lavou os pés de seus discípulos, um ato reservado aos servos mais humildes, para ensinar por meio do exemplo que a verdadeira autoridade e o poder divino se manifestam através do serviço. Ele não veio para ser servido, mas para servir, e essa foi a sua glória. Servir é a expressão tangível da humildade. Significa colocar as necessidades do outro acima das próprias, usar os dons e talentos não para a exaltação pessoal, mas para edificar o reino de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Pode ser algo grandioso, como dedicar a vida a uma causa nobre, ou algo tão simples quanto um gesto de bondade no dia a dia, um ouvido atento a um amigo, uma ajuda a um vizinho, uma palavra de encorajamento a um colega de trabalho. O serviço desinteressado, feito sem buscar aplausos ou reconhecimento, é um ato de adoração a Deus, pois Ele vê o coração e recompensa aqueles que servem com um espírito genuíno de amor. Quando se serve com humildade, o ego diminui e o espaço para a presença de Deus se expande. Muitas pessoas se sentem insatisfeitas e vazias, apesar de possuírem muito, porque a verdadeira satisfação não reside na acumulação, mas na doação. A cura para essa insatisfação, para essa dor de um vazio existencial, é encontrada na vida de serviço. Ao servir, o indivíduo se conecta com a necessidade do mundo e com o coração compassivo de Deus, que se importa profundamente com os marginalizados, os oprimidos, os pequenos. É através do serviço que se experimenta a alegria de ser um instrumento nas mãos de Deus, de fazer a diferença na vida de alguém e de refletir a imagem de Cristo. A humildade, portanto, é a porta de entrada para uma vida de serviço autêntico, e o serviço é o caminho pelo qual a verdadeira grandeza espiritual é alcançada, aproximando a alma do coração de Deus. Quando se escolhe o caminho da humildade e do serviço, a perspectiva sobre a vida e sobre si mesmo muda radicalmente. Deixa-se de competir, de buscar aprovação, de lutar por posições de destaque e se começa a viver com uma liberdade e uma leveza que somente aqueles que se esvaziaram de si mesmos podem experimentar.
Essa liberdade é a cura para a dor da comparação constante, da ansiedade de desempenho e da busca incessante por validação. E nessa liberdade encontra-se uma intimidade mais profunda com Deus, que se manifesta aos humildes e aos que servem com um coração sincero, revelando a verdadeira natureza do seu reino. O quarto ensinamento crucial de Jesus, que tem o poder de realinhar toda a existência e aproximar a alma de Deus, é a diretriz inegociável de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esta não é uma entre muitas prioridades, mas a prioridade que deve reger cada aspecto da vida de uma pessoa. Jesus afirmou com uma clareza que ecoa através do tempo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Esta passagem é um bálsamo para a ansiedade e a preocupação que afligem a humanidade, mas também é um desafio radical às prioridades que o mundo ensina. A dor de se sentir distante de Deus muitas vezes deriva de uma vida desordenada, onde as prioridades materiais, as ambições pessoais, os prazeres passageiros e as preocupações com o futuro tomam o centro do palco, relegando Deus a uma posição secundária, um plano B ou um mero acessório para quando as coisas apertam. O ser humano se preocupa incessantemente com o que comer, o que vestir, onde morar, como prosperar, e em meio a essa corrida incessante, a presença de Deus se torna um sussurro distante, ofuscado pelo ruído do mundo. Jesus, no entanto, oferece uma alternativa transformadora. Ao invés de perseguir essas coisas diretamente, a pessoa deve focar naquilo que é eterno, no reino de Deus, e ele promete que todas as necessidades serão supridas. Mas o que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça? O reino de Deus não é meramente um lugar celestial para onde se vai após a morte. É a soberania de Deus sendo estabelecida e manifestada na terra, no presente. É a realidade onde a vontade de Deus é feita assim na terra como no céu. Buscar o reino de Deus significa alinhar a própria vida com os valores, princípios e propósitos de Deus. Significa viver sob o seu governo, submeter as decisões à sua palavra e permitir que o Espírito Santo guie cada passo. Buscar a sua justiça significa viver de maneira íntegra, ética e moralmente correta, de acordo com os padrões divinos de retidão, que são muito mais elevados do que qualquer código humano. Quando se coloca o reino de Deus como a prioridade máxima, toda a perspectiva de vida se inverte. As preocupações com o futuro perdem a sua tirania, pois há uma confiança de que Deus cuidará de todas as outras coisas. As ambições pessoais são reavaliadas à luz dos propósitos divinos. As escolhas de carreira, os relacionamentos, o uso do tempo e do dinheiro são todos direcionados para glorificar a Deus e expandir o seu reino. Essa mudança de foco é incrivelmente libertadora. Liberta da escravidão das preocupações mundanas, da pressão de ter mais e de ser mais aos olhos dos outros. Permite viver com uma leveza e uma paz que são impossíveis quando o foco está exclusivamente nas coisas terrenas e passageiras. A cura para a dor de uma vida sem propósito e de uma espiritualidade superficial é encontrada na decisão de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa busca não é passiva. Exige uma entrega ativa, uma disciplina de mente e coração para manter o foco no que realmente importa. Significa dedicar tempo à oração, ao estudo da palavra, ao serviço e à comunhão com outros crentes, tudo com o propósito de avançar o reino. E à medida que se faz isso, a alma se aproxima de Deus de uma forma incomparável, pois o coração começa a bater no mesmo ritmo do coração de Deus, alinhando os desejos pessoais com os desejos divinos.
Essa é a verdadeira essência de uma vida que agrada a Deus, e é o caminho para uma intimidade profunda e duradoura com Ele, onde o indivíduo se torna um participante ativo em seus planos e propósitos. Finalmente, o quinto ensinamento fundamental de Jesus, que serve como elo de conexão com todos os outros e que sela a proximidade com Deus, é a centralidade da vida de oração e a confiança inabalável no Pai. Jesus, o Filho de Deus, que tinha uma comunhão perfeita com o Pai, demonstrou em sua própria vida a indispensabilidade da oração. Ele se retirava para lugares solitários, passava noites inteiras em comunhão com Deus, buscando direção, força e consolo. E ele ensinou aos seus discípulos a fazer o mesmo, não com vãs repetições ou ostentação, mas com sinceridade e fé. A dor de se sentir distante de Deus é frequentemente exacerbada por uma vida de oração deficiente ou inexistente. A oração não é um monólogo vazio, um pedido unilateral de coisas, mas um diálogo íntimo, uma conversa profunda com o Criador. É o canal através do qual a alma derrama suas angústias, expressa sua gratidão, confessa suas falhas e recebe a direção e o consolo divinos. Muitos encaram a oração como um fardo, uma obrigação religiosa ou algo a ser feito apenas em momentos de crise. No entanto, Jesus ensinou que a oração é o ar que o Espírito respira, a fonte de onde a alma bebe a água da vida. Jesus instruiu sobre a forma correta de orar, ensinando a oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9, 13, que é um modelo de adoração, entrega e petição. Ele enfatizou a importância da oração secreta, daquela comunhão que se estabelece no recôndito do coração, onde a pessoa se encontra a sós com Deus, longe das distrações e da necessidade de aprovação alheia. Esta intimidade em oração é o combustível para todos os outros ensinamentos de Jesus. Sem ela, torna-se impossível amar incondicionalmente, perdoar radicalmente, servir humildemente ou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, pois essas ações exigem uma força e uma sabedoria que não são meramente humanas. Conectada à oração está a confiança inabalável no cuidado e na provisão de Deus. Jesus repetidamente encorajou seus seguidores a não andarem ansiosos, a não se preocuparem com o dia de amanhã, mas a confiarem que o Pai Celestial, que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, cuidaria muito mais de seus filhos. Mateus 6, 25, 34. Essa confiança não é uma negação da realidade ou uma fuga da responsabilidade, mas uma entrega ativa, uma certeza de que Deus é bom, que Ele é fiel e que Ele tem o controle de todas as coisas. É uma postura de dependência que reconhece a própria limitação e a soberania divina. Quando a vida é permeada pela oração e pela confiança, a dor da ansiedade, do medo e da incerteza é aliviada. A pessoa aprende a entregar os seus fardos a Deus, a lançar sobre Ele todas as suas preocupações, sabendo que Ele se importa. 1 Pedro 5,7. Essa entrega gera uma paz profunda, uma tranquilidade de espírito que não depende das circunstâncias externas, mas da certeza da presença e do cuidado divinos. A oração se torna não apenas um pedido, mas uma expressão de amor, de gratidão e de adoração. Um tempo onde a alma se deleita na presença de Deus e é transformada por Ele. É nesse diálogo constante e nessa confiança inabalável que a proximidade com Deus se torna uma realidade diária, palpável e profundamente transformadora. A cura para a distância é a jornada constante de um coração que se dobra em oração e se eleva em confiança, experimentando a cada dia a fidelidade de um Pai que ouve, responde e cuida. A vida de oração é a respiração da alma, o pulso da fé, e é através dela que a pessoa se mantém conectada à fonte de toda a vida, amor e poder. É a base sobre a qual se constrói um relacionamento verdadeiro e duradouro com o Criador.
Um relacionamento que não apenas remove a dor da distância, mas preenche a alma com a plenitude da sua presença. Os ensinamentos de Jesus não são meras palavras antigas, são verdades vivas e dinâmicas, com o poder de revolucionar cada aspecto da existência humana. A dor da distância de Deus não é o destino final, mas um chamado urgente para uma jornada mais profunda. A cura para essa dor não está em buscar mais rituais ou em acumular mais conhecimento, mas em encarnar os ensinamentos do Mestre em cada fibra do ser. Amar incondicionalmente, perdoar e reconciliar-se, abraçar a humildade e o serviço, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e viver em constante oração e confiança. Estes são os pilares de uma vida que não apenas se aproxima de Deus, mas que se torna um reflexo visível de sua glória na terra. Que estas verdades inspirem o ser a viver uma vida que ecoa o coração de Jesus, desfrutando da proximidade com o Pai que ele veio revelar e tornar possível para todos. A verdadeira intimidade com Deus não é um privilégio para poucos, mas um convite aberto a todos que desejam ardentemente transformar a dor da distância na alegria da presença constante e envolvente do Criador.